CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Então, hoje estudaremos o livro Recordações da Mediunidade, da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Vamos ler o Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, fazer a prece e iniciar os nossos estudos. Amar, no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar à sua volta a razão íntima de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para levar-lhes um alívio. É olhar a grande família humana como a sua, porque essa família vós ireis reencontrá-la em uma outra época, em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são da mesma forma que vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. Que beleza, né? Então aqui estamos, Jesus, estudando a doutrina espírita para aprendermos a amar, aprendermos a sermos leais, como disse a palavra, consciencioso, e fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. E esse é o nosso intuito, aprender para aplicar. E a mediunidade que nos destes para o nosso progresso, para o progresso da humanidade, estamos com a Dona Ivone, Jesus, aprendendo a utilizá-la de maneira correta, como ela fez. Ajuda-nos no entendimento dessas pontuações, exemplos de vida da nossa irmã, e que sirva para nós, para o engrandecimento do trabalho no bem em nossa casa, em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, que seja em Teu nome, que seja em nome da nossa querida irmã Ivone, dos guias aqui presentes que dirigem a nossa casa de amor, o Altivo, a nossa Elvira, Cidinha, Neuza, os nossos queridos Baltazar, Antônio de Aquino, o Dr. Herman, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, é que iniciamos, Jesus, os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos continuar o estudo. Nós vimos em aulas passadas que a letargia e a catalepsia são fenômenos inerentes à espécie humana e que todos nós temos num grau qualquer, como afirmou o Dr. Bezerra de Menezes. Então foi um estudo que nós fizemos com calma, repetimos 1, 2, 3 vezes para entendermos bem, e agora entramos, a Dona Ivone trouxe o relato do Dr. Bezerra com relação à catalepsia, ele dizendo o que era, como acontecia, o mecanismo, e agora a Dona Ivone entra com seus exemplos. Então, na semana passada, estudamos que ela, com 29 dias de vida, ela entrou num processo desse. E todos aguardavam o momento do enterro. A única pessoa que não acreditava na morte da filha era sua mãe. Os familiares
até entendiam, porque ela era mãe. E num determinado momento, a mãe, ela já tinham comprado o caixãozinho, branquinho, arrumaram a menina com grinalda para ser enterrada, e a mãe, já fazia horas que ela estava daquele jeito. A mãe faz uma prece a Maria, uma prece sentida, uma belíssima prece, entregando a filha Maria, desde aquele dia, se ela estivesse viva, que ela trouxesse a filha de volta, e a filha não mais lhe pertenceria, e sim a Maria Santíssima, adivinhando alguma coisa, né? Porque ela era tutelada do Hospital Maria de Nazaré, mas que estivesse morta, né? Que se fosse feita a vontade de Deus. E após a prece, a menina solta um berro, chora, quando foram arrumá-la no caixão. Então esse foi o primeiro fenômeno que aconteceu com ela, com a dona Ivone, quando ela tinha apenas 29 dias de nascida. Foi aqui que nós paramos, correto? Então vamos lá. Foi somente, continua ela, aos 8 anos que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial, o que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo. Dos 16 anos em diante, se tornou, por assim dizer, comum em minha vida, iniciando-se então a série de exposições espirituais que deram em resultado as obras literárias por mim recebidas do além, por meio da psicografia, auxiliada pela visão espiritual superior. Então, aos 29 dias ela teve o fenômeno, depois aos 8 anos de idade, e depois dos 16 anos se tornou comum na vida dela, juntando com a psicografia, com a visão à distância, com a vidência, com o auxílio dos médiuns, ela elaborou todas as obras que a gente tem acesso hoje. Repetindo-se, porém, o fenômeno aos meus 8 anos, recebi por ele, em quadros parabólicos, descritos com a mesma técnica usada para a literatura mediúnica, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor e do que seria minha vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Então, aos 8 anos, ela teve o fenômeno e foi orientada, vendo em telas como iria ser a vida dela. Sim, se ela nasceu em 24 de dezembro de 1900, 8 anos em 1908. Né? Ela morreu em 1983. Aos 83 anos. Quem conhecer a vida da célebre heroína francesa Joana d'Arc e atentar em certos detalhes que circundaram a sua mediunidade, compreenderá facilmente que as entidades espirituais que se comunicavam com ela e às quais ela atribuía os nomes dos santos por ela venerados, cujas imagens existiam na igrejinha de Dom Remy, sua terra natal, facilmente compreenderá também o que explorei em seguida, pois o fenômeno espírita jamais será isolado ou será particular a uma única pessoa, porque a técnica para produzi-lo é idêntica em toda parte e em todas as idades, referência feita aos operadores espirituais. Então o fenômeno nunca se dá sozinho, ela sempre tem o auxílio dos espíritos. E ela pede para se observar
a Joana d'Arc, que viu os seus santos, Santa Margarida, Santa Margarida, são 3 santos. Enfim, não me lembro. Pede para que esses fenômenos espíritas nunca aconteceram isoladamente, sempre tinha lá a participação dos espíritos. Joana d'Arc fora criada desde o berço, amando aquela igreja. Vou lembrar agora dos nomes, dos 3 nomes. E as imagens nelas explorava, com a denominação de Santa Catarina, Santa Margarida. Qual é o nome do santo? São Miguel. Porque ela era católica, foi criada lá na terra dela, junto a uma igreja pequena, e ali tinham os santos. E quando ela ia para as batalhas, foram os santos que a chamaram. Ele via aqueles espíritos, os 3 santos: Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. Santa Catarina, eu vou esquecer, eu toda hora esqueço. E porque raciocinasse que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas, que ela acreditava, desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção. Ela tinha certeza. Ela botava toda a sua confiança nesses espíritos, que ela pensava ser os santos, né? Que ela tinha. A verdade, porém, era que as entidades celestes que se mostravam a Joana e lhe falavam nada mais seriam que os seus próprios guias espirituais ou guardiães espirituais da coletividade francesa, como Santa Genoveva, São Luís ou Carlos Magno, que tomariam a aparência daquelas imagens a fim de infundirem respeito e confiança àquele coração heróico, capaz de um feito importante e que se refletiria até mesmo além fronteiras da França. Também nada impediria que as visões de Joana fossem realmente materialização dos espíritos daqueles vultos da igreja de Dom Remy, dado que Santa Catarina, Santa Margarida tivessem com efeito existido. Quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é comum nos fatos espíritas, e o caso de Joana não é isolado na história das aparições supranormais, conquanto seja dos mais positivos e belos de quanto temos notícia. Então ela citou as aparições desses 3 espíritos, que podia ser Santa Margarida, Santa Catarina e São Miguel, como poderia ser outros espíritos, padroeiros da França, como Carlos Magno, como ela citou aqui São Luís, né? Santa Genoveva, trabalhadores, porque a França nessa época estava sendo esmagada pelos ingleses. França e Inglaterra sempre brigaram, né? Estava sendo esmagada. E Joana d'Arc vem então, uma menina com 18 anos, pede ao rei Carlos IV, eu acho, Carlos IV, uma tropa que ela ia ajudar a libertar a França. E ela vai vencendo batalha por batalha, batalha por batalha, e entrega a França livre ao rei. Foi traída pelo próprio rei e entregue nas mãos dos ingleses e foi queimada viva em praça pública. Aquela que libertou a França do jugo inglês. Essa é a famosa Guerra dos 100 anos. Século XV, né? Século XV, 1430. Então vamos lá. Assim, ela falou de Joana d'Arc. Assim, nos meus 8 anos, fato análogo passou-se, embora com caráter muito restrito e particular,
em condições de vidência, é verdade, diversas do ocorrido em Dom Remy, mas fundamentado nos mesmos princípios. Então ela contou lá o caso de Joana d'Arc, porque com ela aconteceu um caso semelhante. Por aquela época, isso ela com 8 anos, eu residia em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, e frequentava o catecismo da doutrina católica romana na igreja matriz de Santana, ao lado da qual morava. A essa época, já meus pais haviam adotado o espiritismo. Meu pai adotara-o antes ainda do meu nascimento. Então o pai dela já era espírita, né? Permitindo, não obstante, minha frequência ao catecismo católico, como era comum entre famílias espíritas no passado. Aquele templo católico, portanto, com seus vitrais sugestivos, seus sinos melodiosos, seu formoso jardim em derredor, exercia suave impressão em minhas sensibilidades. E a doce poesia que se desprendia de tudo aquilo infundia verdadeiro encantamento no meu coração. Eu venerava aquele ambiente e hoje, compreendendo que então me sentia como que tutelada daquela senhora Santana, que me era tão familiar, e daquela Nossa Senhora da Conceição que eu tinha a satisfação de coroar, fantasiada de anjo nas festividades do mês de maio, e imaginava-as como fazendo parte da minha família, porque diziam delas as nossas babás. A Senhora Santana é nossa avó, Nossa Senhora é nossa mãe, portanto temos que respeitá-las e lhes pedir a bênção todos os dias. Ensinamento católico, né? No entanto, sobre todas as imagens existentes naquele templo, a que mais me impressionava e comovia era do Senhor dos Passos, caído sobre os joelhos com a cruz nos ombros. Eu amava aquela imagem, profundas sugestões ela infundia em minha alma, e às vezes chorava ao lado dela, porque diziam as babás: foi para nos salvar que ele padeceu e morreu na cruz. Temos que amá-lo muito. Reconfortava-me, porém, beijar a ponta da sua túnica ou um ângulo da cruz, e não raro levava uma ou outra humilde flor para oferecer-lhe, com a qual pretendia testemunhar-lhe meu sentimento, e grande tristeza me invadiu o coração em tais momentos. Entretanto, a imagem permanecia sobre o andor na capela-mor e não no altar, visto não existir na ocasião acomodações para ela em nenhum outro local. Em verdade, já por essa época, eu não passava de uma criança infeliz, pois, como vimos, o sofrimento me acompanhava desde o nascimento, e eu sofria não só a saudade da minha existência anterior, da qual lembrava, como ainda a insatisfação no ambiente familiar, que eu estranhava singularmente, como veremos mais adiante. Dentre as muitas angústias que então me afligiam, destacava-se o temor que eu experimentava por um dos meus irmãos, o qual, como só ia acontecer entre proles numerosas, me surrava frequentemente por qualquer contrariedade durante nossas peraltices, fato que me pungia e aterrorizava muito, e que a minha talvez excessiva sensibilidade exagerava, como se tratasse de um martirológio por mim sofrido, tornando-me então complexada no próprio lar paterno. Certa noite, inesperadamente, verificou-se o fenômeno de transporte em corpo astral, com a característica de morte aparente. Felizmente para todos os de casa, a ocorrência fora em hora adiantada da noite, como sucede nos dias presentes, e apenas percebido pela velha ama que dormia conosco
e que fora testemunha do primeiro fenômeno no primeiro mês do meu nascimento. Pôs-se ela então a debulhar o seu rosário, temerosa de acordar os de casa, o que não a impediu de me supor atacada de um ataque de vermes, e por isso mesmo dando-me vinagre a cheirar, mas com o alvitre, se verificava infrutífero. Para resolver a situação, preferiu as próprias orações, o que certamente equivaleu a excelente ajuda para a garantia do transe. Somente no dia seguinte, portanto, o fato foi conhecido por todos, por mim inclusive, que me lembrava dos acontecimentos como se tratasse de um sonho muito lúcido e inteligente. Entre mentes, sob a ação do fenômeno, vi-me no interior da igreja que eu amava, diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia agora, porém permanecendo aquém dos degraus que o subiam para a Capela-Mor. O familiar acima citado torturava-me então com os habituais maus tratos, espancando-me furiosamente, despedaçando-me as roupas e puxando-me os cabelos. Sentindo-me aterrorizada, como sempre, em dado momento apelei para o socorro do Senhor. Então, como que vi a imagem desprender-se do mandor, com a cruz nas costas, descer o degrau, estender as mãos livre, descer os degraus, estender a mão livre para mim e dizer bondosamente: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitei a mão que se estendia, apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da Capela-Mor e de nada mais me apercebi, enquanto a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério para o meu coração até hoje, sua lembrança. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso da minha presente existência. Bem cedo, porém, eu me fortalecera para os embates, pois naquela mesma idade, 8 anos, li o primeiro livro espírita, uma vez que já lia corretamente pela citada época. Certamente que não pude assimilá-lo devidamente, mas li-o do princípio ao fim, embora a sua literatura clássica me confundisse. O assunto principal de que tratava a técnica espírita, revelando o fenômeno da morte de uma personagem, calou-me profundamente no coração e eu compreendi perfeitamente. Esse livro foi o romance Marieta e Estrela, obtido pela mediunidade de Daniel Soares Artazul, em Barcelona, Espanha, pelo ano de 1870, e o capítulo primeiro dia o primeiro dia de um morto foi para mim como que o chamamento para os assuntos espíritas. E assim foi que a doutrina do Senhor, a esperança na sua justiça, a fé e a paciência que sempre me impeliram para o espiritismo, a par do cultivo dos dons mediúnicos que espontaneamente se me impuseram desde a minha infância, me tornaram bastante forte para dominar e superar, até agora, as dificuldades que comigo vieram para a reencarnação expiatória, como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem. Então, o que ela contou aqui? Ela contou a experiência dela. Ela contou primeiro a experiência de Joana d'Arc, com os seus santos, e ela também com 8 anos, quando era muito surrada pelo filho, ela entrou no estado cataléptico, saiu do corpo, a babá pensou até que ela estivesse morrido, Primeiro que ela tivesse com um ataque de vermes, viu que não era nada daquilo, passou a orar por ela. E quando ela acordou no dia seguinte de manhã, ela lembrava de tudo que aconteceu durante o sono. Ela foi até a igreja que ela citou aqui anteriormente, e o Senhor do Bom Fim veio ao seu encontro e conversa com ela.
Então, o primeiro fenômeno acontecido com ela aos 8 anos de idade. Alguma pergunta? E aos 8 anos ela se interessa mesmo pela matéria, né? Lendo um livro. Começa a ler, né? Com 8 anos de idade ela começa a ler. Impressionante. Porque não é, quer dizer, não é uma coisa normal. Né? A criança de 8 anos, ainda que naquela época, despertasse o interesse pela leitura e principalmente o tipo de leitura. Né? O tipo de leitura. Exatamente. Aí ela vai começar aqui. Elinéia, os vidros de cá estão limpos? Que veio mal poeirada. De cá. Aqui. Porque veio muita poeira de lá. Estou dando aula e preocupado com o vidro dali, né? Vocês de casa me desculpem. Então vamos lá. Eles fizeram uma poeira danada ali. Reminiscências de vida passadas. Aí vem aqui a questão 935 do Livro dos Espíritos. Então nós já vimos que sempre ela começa as suas anotações com uma mensagem espírita, uma pergunta, uma mensagem do Evangelho para se basear, para basear a sua experiência. Então vamos lá, pergunta 395 do Livro dos Espíritos. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Pode? Você acha que pode? Ter revelação do que você foi no passado? Resposta: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Né? Agora, são duas coisas. Uma coisa é você ver quem você foi, né? Você saber. Outra coisa é alguém dizer isso para você. Aí fica no campo, né, do pensamento. Você imagina, você pode até analisar algumas características do personagem que você animou com você e ver se tem alguma coisa em comum. Mas já me falaram muita coisa, mas para mim não significa nada. Eu não me lembro de nada. Agora você ver, você ter acesso é diferente. Como ela se viu. A única reminiscência que eu tive, reminiscência então é a própria pessoa, né? Foi muito rápido, eu era um escravo. Ainda bem que eu era escravo, né? A única. Mas vamos lá. Uma outra passagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende pela resignação tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que do contrário terá que recomeçar. Então quando a gente sofre, a gente deve se resignar, porque se sofre muito é que está devendo muito. Nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece por acaso, então a gente tem que passar pelo sofrimento resignadamente. Senão não vai ter proveito nenhum, vai ter que sofrer depois. Entenderam? Aí vem aqui o relato. Hoje tem que ler mesmo, não tem jeito, né? Mas está interessante, né? Muitos dos nossos amigos frequentemente nos procuram, quer pessoalmente ou por meio de cartas que nos escrevem, a fim de solicitar informações sobre a reencarnação do próximo em geral e em particular deles próprios. Nada poderemos, porém, acrescentar sobre o assunto as instruções dos espíritos que organizaram os códigos do Espiritismo. Se, como ficou dito, a lei da criação encobriu nosso passado espiritual, será porque o seu conhecimento não teria vantagem para o nosso progresso. Antes poderia prejudicá-lo,
como tão habilmente ficou assinalado por Allan Kardec e seus colaboradores. Todavia, a observação de sábios investigadores das propriedades e forças da personalidade humanas e a prática dos fenômenos espíritas dão-nos a conhecer substanciosos exemplos de que nem sempre o véu do esquecimento é totalmente distendido sobre a nossa memória normal, apagando as recordações de vidas anteriores, pois a verdade é que de vez em quando surgem indivíduos idôneos, apresentando lembranças de suas existências passadas, muitas delas verificadas exatas por investigações criteriosas, e a maioria dos casos, se não a totalidade deles, revelando tanta lógica e firmeza nas narrativas que impossível seria descrer-se deles sem demonstrar desprezo pela honestidade do próximo. De outro lado, o fenômeno de recordação de vidas passadas parece mais raro do que em verdade é, uma vez que podemos ter testemunhas reminiscências sem saber que elas sejam o passado espiritual e se manifestar timidamente às nossas faculdades. Aliás, a maioria das pessoas que as recordam, ignorando os fatos espíritas, sofrem a sua pressão sem saberem realmente do que se trata e por isso não participam a outrem o que com elas se passa. Então, não é comum você lembrar do passado. Uma coisa é alguém te revelar. Você foi Joana d'Arc. O que significa isso para você? Nada. Você não lembra de nada? Você foi um padeiro na outra encarnação. Não significa nada. Agora, você lembrar aí é diferente. É o que ela falou, você lembrando. Não é comum. Mas quem lembrou, né, ela teve certeza de que teve um passado naquela situação. Como eu me vi preso eu fui preso mesmo. Não era uma senzala, era uma prisão. Com outros companheiros. Eu fui preso, eu estava nu, em pé, todos nus e preso. Estava sendo preso. Então, isso ficou, eu nunca mais esqueci. Foi o momento que eu me lembrei lá de trás. Não tem a menor dúvida do que eu já passei por essa situação. Alguma pergunta? Não? Estava sujo, né, Linéia? Muita poeira. Vamos lá então, vamos continuar. O espírito doutor Adolfo Bezerra de Menezes, a quem tanto amamos, observou em recentes instruções a nós concedidas que nos manicômios terrestres existem muitos casos de suposta loucura que mais não são que estados agudos de excitação da subconsciência, recordando resistências passadas tumultuosas ou criminosas, ocasionando remorso no presente. O mesmo acontecimento com a obsessão, que bem poderá ser o tumulto de recordações do passado enegrecido pelos erros cometidos, recordações indevidamente levantadas pela pressão da vítima de ontem, transformada em algoz do presente. O doutor Bezerra está dizendo que nos manicômios tem muita gente que se lembra do passado. Aí confunde tudo, o médico taca um tarja preta nele, diz que ele é louco. Aí é que vai complicando mesmo. E às vezes tem obsessores terríveis junto a essa pessoa, eles fazem ela lembrar. Desencadeia ali uma lembrança que a pessoa lembra. E acaba enlouquecida. E aquilo são reminiscências do passado. A lei divina que rege a condição do ser encarnado na Terra estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas, por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas, sendo mesmo essa situação normal de cada ser. E assim sendo, o fato de recordar produzirá choques morais por vezes intensos,
na personalidade que assim se destaca, acarretando anormalidades que variam de grau, conforme a situação moral ou consensual de cada um. Pois só quem realmente recorda o próprio passado reencarnatório no qual faliu, estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Então, algumas pessoas se lembram, mas o normal é não lembrar de nada. E você esquece porque isso é importante para você esquecer. Mas algumas pessoas até se lembram. Isso traz sérios prejuízos para quem não sabe lidar com isso. A Dona Ivone lembrava. Ela lembrava. Ao que parece, o fato de recordar existências passadas constitui provação para as criaturas comuns ainda pouco evoluídas ou concessão ao mérito nas de ordem mais elevada na escala moral. Então, duas coisas para quem lembra. Ou é uma concessão para aqueles que já alcançaram uma evolução, uma certa evolução, e é uma coisa boa por mérito, ou por provas, aqueles que lembram do passado por causa de uma prova, por uma dificuldade, como foi o caso da Dona Ivone. No primeiro caso, como foi dito acima, verifica-se, não raro, uma espécie de obsessão, haja ou não haja o inimigo desencarnado a provocar a normalidade. E de qualquer forma, uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recorda, e que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. E assim, como o espírito desencarnado de categoria inferior, muitas vezes sofre e se tumultua até a loucura diante do desfile mental das próprias existências passadas, desvirtuadas pelo crime. Assim, o encarnado se anormalizará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminutos que sejam. Olha aí. Então pode ser de duas, a causa ser de duas formas, dois princípios diferentes, e pode trazer sérias consequências quando o espírito não tem elevação. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma recordação do passado, ela tinha umas reminiscências, e isso muito a entristecia. Às vezes, eu a via muito triste, calada, ela não falava e ficava olhando no infinito, mas conversava pouco comigo a esse respeito. E assim foi até o fim da vida. Teve as suas dores, as suas dificuldades, e com certeza levou também dificuldades para quem convivia com ela, né? Porque o estado de tristeza dela, porque o passado não foi tão glorioso assim, a machucava muito. A machucava muito. Eu penso, Nilton, que na realidade, qualquer que seja a recordação, a lembrança que você venha a ter de vidas passadas, deve remeter a pessoa a uma tristeza, porque se nós estamos num processo de evolução, significa que quanto mais atrás, né, pior nós éramos. Então, você recordar de coisas ruins que tenham passado na sua vida deve te remeter a uma tristeza muito grande, deve ser. Sim, mas, por exemplo, o Chico lembrava de vidas passadas, o altivo sabia da vida dele passada. Então eram espíritos que já estavam numa condição melhor, então não lembrava de tantas coisas ruins assim. Uma vez conversando com o altivo, falando sobre a mediunidade dele, eu falei, eu não sou médium de agora, eu já fui médium em outra existência. E nós sabemos que ele teve já uma vida na Igreja Católica, né? Essa pessoa, antes de morrer, eu conversei com ela, ela falou para mim assim, ó, eu me lembro, eu já fui, aí disse lá o que ela já foi.
eu já fui. Fulana de tal. Não falou fulana, eu já fui, já tive essa posição social. E eu fiquei calado, não acreditei nem desacreditei. E depois eu cheguei à conclusão de que aquilo que ela falou era verdadeiro. E explica toda a tristeza dela ao longo de uma existência que tinha tudo para ser feliz e não era feliz. Tinha tudo para ser feliz, mas não se sentia feliz. Engraçado, né? Eu, pelo menos, penso, né, que e assim eu me comporto. Eu falo por mim. Eu, quando estou trazendo, quando você começou a aula, eu estava aqui, mas o meu pensamento estava muito longe, que meu filho, na hora que eu entrei ali, eu recebi a notícia que ele estava saindo do centro cirúrgico depois de 4 horas, lá em Portugal. Então eu ainda estava com pensamento lá, porque eu fiz muitas orações para isso, enfim, correu tudo bem. Então, quando você tem os pensamento, recordações de coisas passadas, sei que nós viemos para sermos felizes, mas você luta no seu interior. Como você pode se sentir feliz se você tem a recordação de vidas passadas que não foram boas? Eu acho que é difícil. Como você, por exemplo, pelo tempo que te conheço, por tudo que você abertamente deixa claro e que ninguém tem dúvidas do amor que você não tinha, que você continua tendo pela Lourdinha. Então, quando você te vem no pensamento, muitas vezes aí, você falando em nome dela, é visível, pelo menos para mim, né? É visível que você se emociona. É verdade. Então, não te traz felicidade. Quer dizer, porque a felicidade seria se ela ainda estivesse ao seu lado. Ainda que ela esteja do seu lado espiritualmente, mas nós ainda somos muito material, né? Nós gostaríamos que estivesse aqui. Então, dizer para você, não, sorria agora. Não, você está num pensamento voltado para aquilo que você tinha de bom e que no momento não está aqui. Por mais que ela seja extremamente importante, por mais que por intermédio até da partida dela, foi a sua decisão de construir o que você construiu e que você leva com tanta seriedade, com tanto amor, que você não se importa com absolutamente nada no sentido de te desviar da sua missão. É a sua missão e pelo amor que você sente a ela. Então, é o que eu penso. Vamos continuar. No primeiro caso, vou repetir um pedacinho. Como foi dito acima, verifica-se não raro uma espécie de obsessão, haja ou não haja inimigo desencarnado, a provocar a anormalidade e de qualquer forma uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recorda, que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. E assim, como o espírito desencarnado de categoria inferior, muitas vezes sofre e se tumultua, até a loucura, diante do desfile mental das próprias existências passadas, desvirtuadas pelo crime. Assim, o encarnado se anormalizará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminutos que sejam. Então, você
encarna, reencarna e esquece, é muito bom para você. Como você colocou, o nosso passado não foi um passado glorioso, de alegrias. E quando você vem para o corpo e esquece, poxa, te dá um alívio. Porque como desencarnado, você vendo 1, 2, 3, 4 encarnações lá, que não foram encarnações felizes, te deixa acabrunhado. E você então quer voltar para a carne para esquecer e recuperar, reparar, né? Por isso você esquece. Não obstante, vamos ver aqui se dá para ir um pedacinho mais, está quase na hora da gente parar. Não obstante, existem também homens que recordam suas vidas passadas sem padecerem aqueles desequilíbrios, conservando-se normais. Os médiuns positivos, ou seja, que possuam grandes forças intermediárias, eletromagnetismo, vitalidade, intensidade vibratória, sensibilidade superior, vigor mental em diapasão harmônico com as forças físico-cerebrais, serão mais aptos do que o normal das criaturas ao fenômeno de reminiscência do passado, por predisposições particulares, portanto. Assim sendo, e diante do vasto noticiário que possuímos acerca do empolgante acontecimento, temos o direito de deduzir que o fato de recordar o próprio passado reencarnatório é uma faculdade que bem poderá ser mediúnica, que se bem desenvolvida e equilibrada não alterará o curso da vida do seu possuidor, mas se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, causará lamentáveis distúrbios, tal a mediunidade comum, já que o ser médium não implica a obrigatoriedade de ser espírita. Se aquele que recorda e por isso sofre desequilíbrios vibratórios, procurar o remédio que o poderá aliviar nas fontes fecundas do psiquismo, estará salvo de grandes dissabores. Se ao contrário desconhecer a origem dos fatos e se aliar do psiquismo, será considerado louco por todas as opiniões, até mesmo para a opinião do seu médico, embora não seja realmente. E como o manicômio é o último recurso que lhe proporcionará a cura, segue-se que ele não se poderá curar. Então, o que foi que ela disse aqui? Eu li um pouquinho rápido, né? Aquele que lembra do passado pode ajudá-lo, se ele tiver equilíbrio. E a cura disso aí é o trabalho mediúnico, bem orientado. Se ele não fizer isso, ele vai ser tido como louco e vai parar no manicômio. Ele não é louco, mas ele começa a viver os dois mundos, todo mundo vai dizer, tu é maluco, tu é doido, vai no médico, vai no médico. A própria família, os amigos começam a pressionar. Ó, fulano é doido, ele fala coisa com coisa. Mas se ele estivesse trabalhando mediunicamente, isso seria aliviado, orientado e ele teria uma condição de mais equilíbrio. Por que então tais fatos se enquadram na vida organizada pelas leis superiores do plano divino? Serão tais casos acontecimentos normais da evolução? Resposta: certamente, é muito provável que assim seja, visto que se tratando de uma faculdade que tende a atingir a plenitude das próprias funções, haverá o trabalho de evolução. E além do mais, não é o espírito encarnado ou não o artífice da própria glória? Daí as lutas tremendas do roteiro a vencer. Ou tratar-se apenas de punição? De qualquer forma, será o trabalho de evolução. Sendo uma punição ou não, é um trabalho de evolução. E a faculdade tende a atingir a sua plenitude à medida que você cresce. Em mundos superiores isso deve ser bem comum, né? Porque o corpo é bem mais leve, então essa recordação ela é mais fácil. O caso da Dona Ivone era provação, né? Provação. No entanto, até onde chegam os nossos conhecimentos a respeito do singular fato,
também por nós vivido, olha aí, ela dizendo, também por nós vivido, ela também relembrava do passado, e portanto por nós sentido, observado e estudado, poderemos afirmar que na sua maioria trata-se do efeito de causas graves. Então o problema dela foi grave, ela fez coisa grave no passado, como suicídio, por exemplo. E portanto punição por meio da lei natural das coisas, podendo ser também o fato auxiliado pela natural disposição de organização físico-psíquicas muito lúcidas, a aquisição de mentes trabalhadas pelo esforço da inteligência, fruto do cultivo dos dons da alma, se o acontecimento não implicar distúrbios conscienciais, pois nossa personalidade é rica de dons em elaboração lenta, mas segura. Vamos parar por aqui e continuar na aula que vem. Essa questão da recordação, e ela vai falar dela daqui a pouco. Página 37. Falando da recordação do passado. Às vezes, a gente tem até lapsos disso aí e nem se dá conta. Às vezes a gente tem um lapso de recordação e não se dá conta, não presta atenção. Queremos agradecer a senhora, Dona Ivone, amiga querida. Queremos agradecer a todos os espíritos que nos secundaram. A você, Lourdinha, a você, Elvira, Neuza, Cida, a você, Alti. A todos vocês, amigos queridos. Obrigado pelo sustento, pelo apoio, pelo carinho, por nos mostrar a vida espiritual, a realidade da vida. Que Deus nos ajude a viver, a pensar, a sentir como espíritos imortais que somos. Deus conduza a cada um de nós na estrada da vida, conduza a nossa mediunidade, o nosso trabalho no bem. Que seja em nome de Deus, de Jesus, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, das irmãs queridas, da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, do nosso irmão altivo. Em nome do nosso amor, Lourdinha. Em teu nome, Ivone querida, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós damos por encerrado, Jesus, os estudos da tarde de hoje. Que assim seja.